Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, suas consolações deleitam a minha alma. Salmo 94, 19. Se o homem fosse um mero animal, sua alegria e tristeza dependeriam inteiramente das coisas exteriores. Que apenas o coxo se encha e os porcos ficam felizes. Que o pasto seja abundante e as ovelhas ficam contentes. Ao sol, cada pardal gorjeia nas árvores. Em longos períodos de seca, geadas severas ou fome violenta, a criação animal definha e perde os ânimos. Você não pode, entretanto, ter certeza de fazer um homem feliz cercando-o de abundância, nem pode mergulhar um cristão na miséria por quaisquer privações que você possa causar a ele. A maior alegria ou tristeza do homem deve surgir de fontes internas. A própria mente é o covil da miséria ou o ninho da felicidade. Os pensamentos são as flores das quais devemos destilar os aromas essenciais da vida. Paulo e Silas cantam no tronco porque suas mentes estão tranquilas, enquanto Herodes se preocupa com seu trono porque a consciência o torna um covarde. A alma de Límios exulta dentro dele ao ver um pôr do sol comum todo dourado com arbustos floridos em torno dele. Enquanto muitos milionários perambulam por seus jardins magníficos e não encontram alegria entre eles. Uma casca de pão de um coração traz uma canção, mas do outro 1000 acres de grãos maduros não podem produzir ações de graças. Alexandre o Grande, de acordo com o antigo conto clássico, senta-se para chorar por um mundo conquistado, por não haver mais mundos para conquistar. Enquanto muitos camponeses que não têm um único pedaço de terra para lavrar, ainda se alegra na tribulação e se gloria na reprovação do mundo. Nosso bem ou infortúnio é o crescimento de sementes germinando por dentro, não de galhos que de fora correm pela parede. A felicidade não está no exterior, mas no interior. O jardim mais belo é aquele cujos caminhos e árvores estão no segredo da alma. Os frutos mais ricos e maduros não são colhidos das árvores do pomar, mas amadurecem no espírito. Daí a importância de guardarmos bem os nossos pensamentos. Mas este é o trabalho e a dificuldade, pois os pensamentos são coisas instáveis, indisciplinados como os cavalos selvagens das planícies, inconstantes como as ondas do mar, rápido como as asas da andorinha, impetuosos como o furacão, mutáveis como as nuvens do céu. Como devemos governá-los? Às vezes eles descem como nuvens de gafanhotos, cada um ansioso para devorar a nossa paz. Eles uivam como os lobos noturnos, eles uivam como cães famintos. Ai, pobre barco, jogado de um lado para o outro por forças tão sutis, variáveis e ingovernáveis. O que será feito por você? Ouça, pois o texto suavemente nos diz que para a mente agitada pela tempestade há um porto de descanso, um encoradouro onde os mais fracos podem encontrar abrigo da tempestade. Mesmo quando multidões de pensamentos são liberados e a alma está fervendo e furiosa como um mar tempestuoso, há descanso para se ter. Paz e tranquilidade ainda estão reservados para os escolhidos do Senhor. O versículo diante de nós é muito instrutivo, pois indica um oásis para os viajantes do deserto, uma ilha ensolarada para os viajantes cansados. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, seus confortos deleitam minha alma. Nossa primeira meditação será a respeito de pensamentos numerosos e confortos sagrados. Depois passaremos mais brevemente para ter uma visão mais próxima dessas consolações divinas e concluiremos fazendo um contraste com o texto concernente àqueles homens que não experimentam as multidões de pensamentos nem o conforto do alto. Em primeiro lugar, esta passagem pode ser interpretada de várias maneiras. O mais natural seria, creio eu, referir-se a pensamentos tumultuosos na noite da aflição. Há ocasiões em que somos severamente provados por problemas de ordem incomum, e então muitas vezes acontece que as comportas de nossas aflições e julgamentos são abertas,
e nossos pensamentos liberados em uma torrente violenta, sem ordem, precipitando-se sobre nós, espumando e ameaçando. Esses pensamentos se seguirão como rajadas de uma tempestade violenta. 10.000 outras provações poderiam ter acontecido, qualquer uma das quais imaginamos poderíamos ter suportado com mais paciência. Mas esta aflição é a mais terrível de todas, o leão mais feroz da floresta. Será possível escapar de tão terrível calamidade? Logo após essa consideração, virá o pensamento de que a provação será demais para você, que você nunca será capaz de suportá-la, que sua paciência cederá e sua fé lançará fora a confiança dela e cederá lugar ao desespero. Imediatamente após isso, outra sugestão levantará sua cabeça, negra. Esse problema, dirá, é a consequência de pecados passados. Você andou contra Deus e Ele agora está andando contra você. Você nunca teria sido o alvo se não tivesse havido alguma desobediência grosseira da qual você não se arrependeu completamente, da qual Deus ainda tem em mente e, portanto, Ele faz de você o alvo de suas flechas. Então, como uma serpente da cova, lançará para cima a sugestão sibilante e diabólica. Deus agora está desistindo de você. Ele tem sido misericordioso até este momento, mas esta provação peculiar, tão severa, tão longa, contínua, tão penetrante, tocando você em sua parte mais terna, este é o momento decisivo em sua história. Deste dia em diante, nada correrá bem com você, você pensa. Todas as circunstâncias serão negras e nubladas. Não conhecerás conforto nem descanso, pois Deus te abandonou. Seus inimigos irão persegui-lo e levá-lo, e você mesmo será lançado fora como sal sem sabor. Ah, diz alguém, pensamentos como esses não devem surgir em nenhuma mente piedosa. Sei que não deveriam, mas lá estão. E questiono se algum filho de Deus pode afirmar que sempre esteve livre de tais concepções em horas de escuridão e tempestades. A fé deveria fechar o portão contra toda sugestão que desonraria a veracidade e benevolência de Deus. Mas, infelizmente, o vigia dorme e fica perturbado com a fraqueza. Então o inimigo vem como uma inundação. Feliz é aquele que, em tal momento, será capaz, pelo Espírito do Senhor, de erguer uma bandeira contra ele. Os pensamentos que acabei de expressar são apenas amostras do que ocorrerá quando o Filho de Deus estiver na fornalha e sob uma nuvem. É claro que esses pensamentos serão diferentes em cada caso, mas eles correrão, como já disse, como uma torrente violenta, varrendo tudo à sua frente em uma fúria impetuosa. Agora, em tais momentos, é uma grande bênção se o conforto de Deus é nossa permanência e retenção, deleitando nossas almas. Feliz é aquele que encontrou um quebra-mar celeste contra as enchentes de grandes águas, um depósito de consolações para as emergências mais iminentes. Para essas consolações, você pode ser conduzido pelo Espírito Santo. Para uma lista prática deles, remeto-lhe o salmo que está aberto diante de nós. Você observará que Davi obteve consolo em sua aflição pela crença de que Deus sabia tudo o que ele estava sofrendo. Aquele que fez os ouvidos não ouvirá, aquele que formou o olho não verá, diz o Salmo 94:9. Ah, diz a alma, qualquer que seja esta provação, uma coisa é certa, meu Pai Celestial sabe tudo a respeito. Não há uma circunstância em minha condição atual que esteja oculta dele. Aquele olho que me observou desde a infância não está fechado para mim nesta hora escura. Ele entende e conhece o caminho que eu sigo, e se estou cercado pela escuridão, não é escuridão para ele. Como dizem os versos, mesmo na hora que parece mais escura, sua bondade imutável se provará. Da névoa seu brilho flui. Deus é sabedoria, Deus é amor. Você, Deus, me vê. Aquele que guarda Israel não vai cochilar nem dormir. Isso não é um consolo desprezível nas palavras de ouro que saíram dos lábios do Salvador? Seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. O calor cétuplo da fornalha esfria quando sabemos que o Senhor está lá, um socorro bem presente na angústia.
Próximo a isso, o salmista foi consolado pela crença de que o castigo é uma bênção para quem dele participa, como disciplina do Senhor. Observe o versículo 12. Bem-aventurado o homem a quem tu corriges, Senhor. Então diz a alma, se não é a prosperidade que é apresentada como sinal de bem-aventurança, se é a adversidade que é o ponto da aliança e a marca escolhida de um filho favorecido de Deus, então eu vou me parabenizar por ter sido colocado sob aflição debaixo das mãos do meu gracioso Pai. Tudo quanto ao nosso estado de espírito depende da luz sob a qual consideramos os procedimentos da providência. Se nosso problema vier a nós como uma maldição, se de fato nossas aflições são as primeiras gotas daquela tremenda folha de fogo que cairá sobre nós para sempre de um Deus irado, então a provação é de fato uma coisa terrível. Mas se for o oposto, que por amor a nós somos feitos passar pelos processos necessários de tribulação para nos preparar como trigo joeirado para o celeiro pacífico, então aceitaremos nossos sofrimentos com alegria. Bem-vinda, ó aflição, se tu és um mensageiro escuro carregado de tesouros. Bem-vinda 3 vezes. Bem-vinda ao meu espírito paciente, ó vara da aliança, que enriquece a alma e santifica. Aqui, amado, está uma segunda consolação que reanima a alma cansada, quando está prestes a desmaiar em meio ao calor e à carga do pensamento opressivo. O salmista prossegue declarando que toda adversidade terá um final feliz. A provação se tornará justiça, e todos os retos de coração o seguirão. Então diz o Espírito, ainda que hoje eu seja abatido e profundamente contrariado, e embora os ímpios possam ficar à vontade e se espalharem como árvores de louro, ainda assim há um fim apontado, quando o machado será para a raiz dos ímpios, e quando a glória será para os santos aflitos e em aflição. Uma visão do fim nos faz julgar corretamente todo o assunto. Tudo fica bem quando termina bem. Se o copo não for veneno, mas remédio, então seu amargor será doçura para mim. Se a lavra não é para semear sal sob a maldição da desolação, mas para uma sementeira da graça, com uma colheita de bem-aventurança, então ara, ó Senhor, e embora os sulcos rasguem minha alma, ainda assim seja como queres, pois o fim traz a paz e, portanto, tua vontade seja feita. O salmista, ainda mais, em meio a seus problemas, manteve-se na fé, na fidelidade de Deus. Chamei sua atenção na exposição para a forte declaração do versículo 14, porque o Senhor não rejeitará o seu povo, nem irá desamparar a sua herança. Se pudéssemos acreditar que é possível que Deus permita que seus filhos escolhidos morram e que aqueles que nele confiam em certas circunstâncias sejam confundidos, poderíamos muito bem envolver nossos rostos em um saco e seguir nosso caminho na miséria, como os escravos do desespero, mas o Senhor nunca abandonou totalmente um dos seus servos, jamais, e Ele nunca fará. Todas as suas ovelhas serão levadas ao aprisco. Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me deu, eu perdi. E a vontade do Pai é essa, que eu os ressuscite no último dia. Quando todas as suas ondas e vagas caíram sobre Davi, ainda assim o Senhor exaltou sua benignidade durante o dia e deu a seu servo uma canção à noite. Pois Deus era a saúde do seu rosto e seu Deus para todo sempre. O Senhor fez com que seus servos suportassem grandes e muitas provações. Eles passaram pelo fogo e pela água, mas em todos os casos o braço que me entregou, que me segurou, foi desnudado, e em seu extremo a oportunidade de amor certamente se manifestou. Alegrai-vos então, ó vós que estáis atormentados com multidões de pensamentos turbulentos, e deixe a fidelidade infalível de Deus deleitar suas almas. Mais uma vez no Salmo, Davi fala sobre sua própria experiência anterior. A menos que o Senhor tivesse sido minha ajuda, minha alma quase permaneceria em silêncio. Quando eu disse, meu pé escorregou, sua misericórdia, ó Senhor, me segurou. Quantas vezes você e eu achamos que é um dos caminhos mais curtos para renovar nossa esperança,
quando evocamos os dias anteriores e os anos de misericórdia passada. Dissemos: não estava ele comigo no campo da contenda para me livrar do tumulto do povo? Não obtive misericórdia dele quando fui rebaixado? Não encontrei segurança sob a sombra das suas asas quando tempestades terríveis me assaltaram? Aquele que me permitiu erigir tantos Ebenézeres nos dias anteriores não me ajudou até agora e a me envergonhar no final? Ele não revelou toda essa bondade amorosa e verdade para mim, que ele, afinal, pode me tornar envergonhado da minha esperança depois de todas essas coisas? Não temos que lidar com um Deus mutável, oh não. Ele com certeza completará a obra iniciada por sua sabedoria. Todo o seu poder será empregado para terminar a obra da graça divina. Pensamentos como esses, nos momentos em que nosso coração está muito distraído, serão encontrados para ministrar não apenas consolo, mas uma profunda quietude e até mesmo uma santa alegria que chega, como diz nosso texto, a deleite. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, seus confortos deleitam minha alma. Irmãos, falei assim sobre o texto, como se referindo a pensamentos tumultuosos na noite da provação. Me permita lembrá-lo de que será igualmente correto referir-se a pensamentos desconcertantes e períodos de dilema. O caminho da vida para alguns homens é notavelmente direto. Pelas circunstâncias e ambientes, eles raramente ficam sem saber o que fazer. Mas com muitos outros, o caminho estreito é, ao que tudo indica, exatamente semelhante à trilha dos filhos de Israel através do deserto. Dentro e fora, para trás e para frente, progressivo, retrógrado e parado. Frequentemente, chegamos a uma curva no caminho em que a sabedoria humana se encontra em um estado de perplexidade quanto a saber se devemos escolher a mão direita ou a esquerda. Duas maneiras podem parecer moralmente corretas, mas a escolha de qualquer uma delas pode envolver as mais solenes consequências quanto ao nosso futuro. Suponho que quase todo cristão teve de olhar ao redor em busca de placas de sinalização e às vezes não as encontrou. Ele se sentiu como um viajante no meio da floresta sem trilhas da Austrália e foi obrigado a se ajoelhar e clamar a Deus para que pudesse ouvir uma voz atrás de si dizendo: este é o caminho, ande nele. Posso estar me dirigindo a alguns de vocês hoje que estão perplexos com uma infinidade de pensamentos conflitantes quanto à sua conduta na vida. Você não sabe o que fazer. Um certo plano se sugeriu e por um tempo pareceu o melhor curso para você, mas agora mesmo sua mente vacila, pois outro curso se apresenta e há muito a dizer a seu favor. Você está confuso, você não pode ver a pista da providência, você está perdido como em um labirinto. Na verdade, neste momento, você está muito desanimado, pois tentou várias maneiras e métodos para escapar da sua dificuldade atual, mas ficou desapontado onde esperava alívio. E provavelmente o que está prestes a tentar também terminará em desapontamento. Seus pensamentos o cercam como abelhas ou como as moscas da peste do Egito. Eles se preocupam, mas não o ajudam. Você está distraído e seus pensamentos não têm ordem sobre você, pois enquanto eles se inclinam para um lado neste momento, eles o arrastam na direção oposta no próximo segundo. As correntes encontram e torcem você como um redemoinho. Agora, meu querido amigo perplexo, em tal momento, sua situação pode lembrá-lo dos filhos de Israel no Mar Vermelho, com o mar diante deles e as rochas em ambos os lados, e os cruéis egípcios na retaguarda. E você deve imitar sua ação e ficar parado e ver a salvação de Deus. Mas você responde: eu não posso ficar quieto, eu estou muito agitado. Irmãos, deixem a paciência realizar seu trabalho perfeito. Na quietude estará a tua força. Mesmo assim, você responde: meu espírito está inquieto e impetuoso. Eu gostaria de poder ficar calmo, pois então eu poderia avaliar melhor minha posição e provavelmente descobrir o caminho de fuga. Mas estou perturbado, perplexo, atirado para cima e para baixo, distraído. Ai, o que devo fazer? Em seguida, ouço o texto:
Na multiplicidade de meus pensamentos dentro de mim, seus confortos deleitam minha alma. Volte seus olhos para as coisas profundas de Deus, que tem um poder divino para acalmar o tormento do seu espírito. Cesse de uma consideração muito ansiosa das coisas que são visíveis e temporais, e contemple pela fé as coisas que são invisíveis e eternas. Lembre-se de que o seu caminho é ordenado por um poder superior à sua vontade e escolha. O decreto eterno de Deus fixou todos os seus passos. Acredite que a sabedoria, não o destino cego, mas a sabedoria orbitou os limites da sua habitação e fixou sua posição e condição de forma tão definitiva que nenhuma irritação sua pode mudá-la para melhor, nem ansiedade. Na ordenança de Deus, toda a sua história é fixada de forma a garantir a sua glória e o lucro e alegria da sua alma. Sua tristeza presente é o botão amargo de uma alegria maior. Sua perda transitória garante seu ganho final e inesgotável. Como me regozijo em acreditar que o Senhor escolherá minha herança para mim. Todas as coisas são fixadas pela mão de um Pai, não por decreto arbitrário e severo, mas por seu sábio conselho e terna sabedoria. Aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo determinou imutavelmente todos os passos de nossa peregrinação. Por que então se perturbar? Há uma mão no leme que guiará seu navio com segurança suficiente entre as rochas e pela areia movediça, para longe dos baixios e promontórios, através da névoa e através da escuridão, com segurança para o porto desejado. Nosso piloto nunca dorme e sua mão nunca afrouxa seu aperto. É uma coisa abençoada, depois de ter se confundido e se intrometido como não deveria fazer com os assuntos da providência, deixá-los em paz e lançar seu fardo sobre o Senhor. Frequentemente, em minha curta carreira em conexão com esta igreja e com as muitas obras de Deus confiadas a mim, fui levado à pura perplexidade. Eu considerei e julguei e fiquei perplexo, e então, descobrindo minha grosseira tolice, sobrecarregando-me com muitos serviços, finalmente, por sua graça, resolvi colocar meus cuidados na prateleira e disse ao Senhor: nunca mais me preocuparei com este assunto. Tu deves julgar e trabalhar para o seu pobre servo. Irmãos, ouçam meu testemunho. As coisas sempre deram certo comigo quando eu cheguei a esse ponto. Considerando que eles estavam errados o suficiente, quando eu me entupi de tantos cuidados e ansiedades e me perguntei como o colégio e o orfanato poderiam ser mantidos e 50.000 outras coisas. Quando eu deixei tudo com meu Senhor, Ele trouxe minha justiça como a luz e meu julgamento como o meio-dia. Eu os exorto, portanto, filhos de Deus em dilema, que rolem seus fardos sobre Deus, lancem seus fardos sobre Deus, e Ele os susterá e os dará alegria em contemplar sua sabedoria e seu amor. O texto não suportará nenhuma tensão se o lermos como uma declaração de que, quando pensamentos de remorso e ansiedade passarem sobre nós na hora do recolhimento, podemos encontrar paz no conforto de Deus. Pensamentos de remorso, eu digo, e que homem entre vocês poderia olhar para trás com firmeza e sem desânimo por todo o curso da sua vida? Tire a cruz e nenhum cristão ousará recordar o passado à sua memória. Cada fio de cabelo individual pode se arrepiar de horror com a lembrança da ruína em que nossa iniquidade passada nos mergulhou. A memória faz bem sob a sombra da expiação, em virar cada folha do seu diário. Existem os pecados da juventude e os pecados dos anos maduros. Há pecados de ignorância e pecados contra a luz de Deus e o conhecimento. Pecados secretos e pecados diante da face do sol. E todos juntos, quantos? Quem deve contá-los? Perpetramos ofensas agravadas, visto que repetimos pecados dos quais professamos ter nos arrependido. Os pecados, em nosso caso, adquiriram uma tonalidade mais escura por causa de circunstâncias que os fizeram permanecer indesculpáveis. Com que frequência nossos maus caminhos têm sido prejudiciais aos outros? Às vezes, esse pensamento fere como uma víbora,
pois podemos ter levado ao pecado outros que ainda não se arrependeram, que estão descendo à cova para colher a recompensa dos pecados para os quais os atraímos. Infelizmente, as lembranças do passado não terminam em sua dor com a nossa conversão, visto que continuamos a transgredir. Nossos pecados de omissão aumentam como os Andes em altura. Nossos pecados cometidos alcançam as nuvens. Pecados contra a igreja e contra o mundo, contra nossas famílias, contra nós mesmos, pecados contra o sangue precioso, pecados contra o Espírito bendito, pecados contra o nosso Pai amoroso. Quem os contará? E quando esses pecados são vistos com atenção pela alma, são olhados superficialmente, mas examinados com arrependimento sincero e profundo. Com que frequência surge a pergunta: pode haver perdão para todos esses? É possível que eles sejam apagados? Não é tudo uma ilusão e um sonho? Que tal iniquidade foi realmente lavada? E o pensamento seguirá outro pensamento, como relâmpago no meio da tempestade, até que a alma seja quebrada em pedaços com consternação, a menos que se volte para o conforto de Deus, o único que pode deleitar a alma penitente. Observe-os agora. Existe um Deus de misericórdia, misericórdia infinita, e o maior pecado não pode ser igual à grandeza do seu poder de perdoar. Há uma fonte cheia de sangue, e o poder desse sangue não se esgota. Jesus é o intercessor vivo. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. As 5 feridas ainda estão implorando, e embora nossos pecados sejam escarlates, lá está a promessa inabalável de que eles serão como a lã branca. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como a neve. Irmãos, é de grande serviço para a alma que voltemos frequentemente ao nosso ponto de partida. Nossa primeira penitência é um dos traços mais adoráveis do caráter cristão e deve estar sempre manifesto. Devemos estar sempre chorando pelo pecado, mas as lágrimas devem cair sobre os pés do Salvador. Devemos chorar porque nossos pecados estão perdoados. Devemos descansar em Jesus como pecadores culpados ainda em nós mesmos, não tendo nada mais em que descansar hoje, depois de 20 anos de caminhada com Deus, do que tínhamos no início, pois então tínhamos o sangue expiatório e nada mais. Mais do que isto nesta hora, como a base de nossa aceitação por Deus, não existe. Continuamos dependendo totalmente do sangue expiatório. Vamos manter isso, que quando muitos pensamentos amargos sobre o passado forem despertados, possamos ver o Salvador vivo apresentando seu sacrifício expiatório diante do trono de Deus e nele regozijemo-nos. A palavra deleite tem neste lugar no hebraico a ideia original de dançar, e de fato nosso coração exulta e salta de alegria ao ver o sangue e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ousados podemos nos apresentar diante de Deus quando suplicamos a justiça de Cristo. Embora nossos pecados sejam muitos, ninguém os acusará. E embora sejam negros, eles foram perdoados e ninguém ousará acusar a quem Deus absolve. Não vamos nos demorar mais. Frequentemente há entre nós pensamentos de exame de coração em épocas de ansiedade espiritual. E é uma coisa abençoada na multidão de nossos pensamentos de exame de coração, se o conforto de Deus ainda pode deleitar nossa alma. Deus nos livre de dizer uma palavra para desencorajar os cristãos do dever do autoexame. Nossa salvação é algo solene demais para ser confiado. Nenhum homem tem o direito de acreditar que é salvo por qualquer base de segurança presumida e tida como certa. Aquele que tem medo de examinar a si mesmo precisa ter medo, pois Deus o examinará. Quem está certo nunca tem medo de ser revisado. Mas ora, sonda-me, ó Deus, e prova-me, e conhece os meus caminhos. Ainda assim, sob o autoexame, pensamentos como esses vão naturalmente alçar voo no coração. Eu nasci de novo de verdade? Aquela minha conversão foi uma fantasia ou uma realidade? Sei o que é o poder interior, purificador e vivificador do Espírito Santo, ou minha experiência é apenas imaginação?
A mudança dentro de mim é meramente um desejo passageiro após a reforma? Ainda estou em um estado carnal e não renovado? Eu produzo os frutos da justiça? Vivo como se diz que os cristãos vivem? Eu sigo a santidade no temor de Deus? Eu, na verdade, amo a Cristo ou é apenas uma pretensão? Eu o sirvo de coração? O amor de Cristo realmente me constrange? Ah, irmãos e irmãs, quando recordo minhas próprias enfermidades diárias, devo confessar que nem sempre posso responder a essas perguntas sem muito debate de espírito e suspeito que a maioria de vocês, em questão de questionamento solene de coração, faça também isso. Não acho que as coisas vão muito bem com vocês. Nessas ocasiões, na multidão de seus pensamentos dentro de você, você não descobrirá nenhum delírio, a menos que se lance sobre os consolos que Deus preparou para tal caso. E eu acho que eles são estes. Bem, se eu nunca fiz isso, amo ao Senhor. Se tudo fosse um engano, Ele ainda recebe pecadores, e eu irei até Ele. Se afinal o meu cristianismo tem sido uma farsa, ainda assim Ele disse: olhai para mim e seja salvo. Minha fé deve agora mesmo olhar para o Cordeiro do Calvário, o Divino Salvador. Jesus, eu sou culpado, mas eu confio em Ti. Eu sei que há consolo assim. Não importa a sua experiência, em horas de dúvida, deixa e voe imediatamente para Jesus. Se o diabo chama sua profissão de mentira, deixe-o fazê-lo. Mas lembre-se de que não há mentira naquele sacrifício que faz a reconciliação pelo pecado entre o crente e seu Deus. E para aquele sacrifício bendito, todos culpados e desfeitos como somos, vamos de uma vez. Esses consolos ainda irão deliciar sua alma se você for mais longe. Tendo olhado para o sangue precioso, então leia sua adoção em Cristo, sua união com Cristo, seu interesse na aliança por meio de Cristo, sua segurança pessoal em virtude da união com Cristo. Vá uma vez para a cruz e você alcançará a fonte de consolação, de todas as consolações. Não devemos permanecer aí, porém, mas observar que às vezes temos inúmeros pensamentos de maus presságios em dias de depressão. Essas profecias sombrias, às vezes, estão sobre nós. Quantas pessoas do povo de Deus dizem: ai de mim, vou morrer em casa de correção, não sei o que será de mim na velhice, quando esses dedos não puderem ganhar o pão de cada dia. Em outras ocasiões, e com alguns de nós, com muito mais frequência, profetizamos entre aspas o mal a respeito da nossa obra. O Espírito Santo se retirará da nossa igreja. Nosso ministério não será útil. Nossas várias obras cairão em pedaços. Veremos aqueles que professam ser zelosos voltar ao mundo novamente. Pensamentos como esses nos assombram. O professor da escola dominical terá medo de que não haja conversões na classe, ou que supostas conversões acabe sendo erros, enganos. Quando você entra na linha do pressentimento, é muito fácil ser um grande profeta do mal e acreditar em si mesmo, quando nenhuma palavra do que você está dizendo contém um pouco sequer de verdade. Então sonhamos coisas terríveis a respeito da nossa nação. De acordo com os profetas sombrios, toda a Inglaterra está indo para o mal. Não apenas a Inglaterra, mas todos os países estão se precipitando para um colapso geral e eterno. Então, a pessoa começa a se preocupar com a Igreja de Deus, pois de acordo com os adivinhadores da época, o anticristo ainda está por vir e novas heresias estão para surgir e vai nos engolir. Os cães de guerra devem ser soltos, o Papa deve governar e nos queimar, e mal se sabe o que mais. Daniel, Ezequiel e Apocalipse foram feitos, às vezes, para ministrar veneno a toda esperança brilhante, porque não são vistos como devem ser. Mas, irmãos e irmãs, aqui está nosso conforto com relação ao futuro. Como diz o hino, ele tem influência em todos os lugares, e todas as coisas servem ao seu poder e propósito. Cada ato de sua bênção pura é seu caminho, luz imaculada. Deixe o pior acontecer, o melhor virá em breve. Se os céus fossem um arco, diz alguém, e a terra uma corda, e Deus encaixasse as flechas da sua vingança e atirasse nos filhos dos homens,
mas eles poderiam encontrar abrigo com o próprio arqueiro. Nosso refúgio está em Deus. Deixe que as piores calamidades ocorram ao mundo nos próximos anos. Estamos seguros. Deve estar bem, não pode estar doente, porque Jeová é Jeová Jirê, o Deus provedor. Erga bem alto a bandeira e, com sorte, avance para a batalha, pois a vitória certamente virá ao braço eterno, à vontade imutável. Mais uma vez, ocasionalmente temos pensamentos profundos em momentos de meditação, e sempre que entramos em considerações profundas, é bom conhecermos os confortos que farão as delícias de nossa alma. Certas mentes são muito propensas a contemplações sobre temas mais intrigantes do que lucrativos. Todos nós, suponho, arrancamos aquele nó górdio em nosso tempo e fomos vaidosos o suficiente para ter esperança de desatá-lo. Mas essa ação não é para nós. Muitas e muitas horas boas perdemos com esse mistério sombrio, os decretos de Deus e etc. Quão longe o eterno Deus fixou e quão longe o homem responsável é deixado livre, parecendo que o homem nunca será responsabilizado pela sua vida de pecados. Milton retrata os próprios demônios refletindo sobre esse problema metafísico e, sem dúvida, os anjos também refletiram sobre ele. Mas apenas a mente de Deus deve decifrar perfeitamente cada enigma que está fora do nosso alcance. Sempre que somos oprimidos por esse grande mistério ou aquele, nos alegrará conhecer os confortos de Deus que deleitam nossas almas. Entre esses confortos está o grande fato de que Deus é justo, que Ele não pode errar, que não pode haver nada na soberania que guerreie com a misericórdia ou a justiça. Acreditando ainda que quem crê em Cristo Jesus tem tudo a seu favor, podemos deixar cada enigma resolvido ou não resolvido e sentir que nos preocupa muito pouco, pois estamos em paz. Existem muitos outros grandes mistérios na palavra de Deus e pessoas tolas se confundem totalmente com eles. Na verdade, algumas mentes nunca parecem estar satisfeitas até que alcance algo que não podem compreender e então estão prontas para abandonar a Bíblia completamente. Eles agem como alguém que deveria entrar em um banquete e, depois de entregar todas as coisas boas, deveria finalmente encontrar um osso sem carne. E começa a insistir que ele não comeria um bocado até que pudesse digerir aquele osso particular. Como os homens são tolos! Eles não receberão o que podem aprender e compreender, e podem ser melhorados por isso, por causa de alguma coisa que está acima da sua compreensão. Eu bendigo a Deus por um evangelho, uma revelação divina que eu não consigo compreender completamente. Se eu pudesse entendê-lo perfeitamente, não acreditaria que fosse de Deus, pois teria certeza de que não veio do Deus infinito, se eu pudesse entendê-lo e compreendê-lo exaustivamente. Eu terei toda a eternidade para compreender todas as coisas contidas no propósito eterno de Deus. Mas, aqueles benditos abismos das verdades de Deus além da minha profundeza, onde sou obrigado a me lançar sobre o Senhor e nadar em seu amor, aqueles mistérios que expandem a alma, quão bem eles jogam pela fé e espaço para a confiança em Deus. Onde a alma, tendo feito o seu melhor para compreender e entender, recai sobre seu Deus e diz: quão infinito tu és, que verme inútil eu sou, eu me curvo diante de ti em adoração e confio em ti com afeição profunda e verdadeira. Na multidão de meus pensamentos dentro de mim, seus confortos deleitam a minha alma. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim.
sem fim.